programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz gloriosa. Me canto de Calabaçube, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde de mais uma segunda-feira, mais um programa Momento com Deus, debaixo da misericórdia e graça do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Nessa tarde, meu amado ouvinte, iremos ao seguinte tema: debaixo da palmeira, direção de Deus, já na tenda a morte do inimigo. Nós vamos entender nessa tarde que a tenda na nossa vida é a firmeza da presença de Deus, é a aliança, é a ordenança, a segurança que Cristo se faz presente no nosso barco. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas eu quero dizer que nessa tarde Jesus está no teu barco. E também iremos falar sobre palmeira. Nós sabemos que a palmeira, no Oriente ela é conhecida como tamareira. E sabemos que da tamareira se faz o vinho, que é a alegria do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser como a palmeira. A palmeira, nós sabemos que da forma que ela cresce para o alto, ela cresce dentro da terra. E se você fizer um estudo sobre a palmeira, nós sabemos que decova labaçúbia. Pode vir tempestade, pode vir vendavais, pode a água querer tirar as terras das raízes, mas ela não se quebra, porque a palmeira, da mesma forma que cresce de 15 a 30 metros para cima, cresce também debaixo da terra. Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, amado, nós entregamos a nossa vida perante o Teu altar nesse momento, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo que ao Senhor venha nos reconhecer como os filhos pecadores, mas a qual o Senhor nos livra do pecado, nos liberta de tudo aquilo que nos atrapalha a seguir o Teu caminho. Deus, eu apresento cada ouvinte nessa tarde. Nos ensina, Senhor, a sermos como a palmeira, firmes na Tua presença, a nós sermos como tendas, Pai, perante o Teu altar, que nós venhamos a cada dia a reconhecer o nosso ser e saber que é o Teu Santo Espírito que habita dentro de nós, que sem o Senhor nada somos, mas quando o Senhor se faz presente, tudo podemos. E que nessa tarde não seja diferente. Fala conosco através desses poucos minutos. Abra os nossos corações, entra nos corações que estão angustiados, os corações que estão contritos, os corações, Pai, que estão sem esperança. Pai querido, a Tua palavra diz, Pai, que a palmeira, ela no deserto, ela decova labaçúbia, nequeixa nabaçúbia, através das suas raízes a água sobe e ela continua a lamanai sube dando frutos e com as folhas verdes. Faça isso na nossa vida nessa tarde. Nos ensina a caminhar, nos ensina a passar pelas tribulações, pelas perseguições, decova labaçúbia, por aquilo de canto desse dequém, a qual necessitamos. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amado ouvinte, nessa tarde nós iremos falar e trabalhar no texto de Juízes, capítulo 4. Mas antes de nós trabalharmos nesse texto, eu gostaria de dizer para você que, como está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, guarda o que tu tens no coração, que é a presença de Deus, para que você não venha perder a tua coroa, que você não venha perder a tua salvação, que você venha reconhecer a cada dia que sem Deus você não é nada, mas que com Deus tudo você pode vencer.
Também gostaria de te dizer que em Apocalipse capítulo 16 diz que o Senhor Jesus, Ele nos fez reis e sacerdotes, e a Ele é toda a glória e todo o poder, e tudo Ele resolve sobre as nossas vidas. E 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16 diz: regozijai-vos na presença de Deus. Eu não sei o que você está passando nessa tarde, mas eu quero dizer, alega o teu coração em Deus, mostra, decova, lava súbia para todas as situações, que maior é o Senhor sobre a sua vida. E nós sabemos também que, como está no livro de Gálatas capítulo 5 versículo 13 e 14, que nós somos livres do pecado, e através do amor de Cristo nós aprendemos a agir e reagir como Cristo. E nós precisamos saber e reconhecer, como está em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 4, que Paulo plantou, que Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Eu quero dizer que os teus projetos nessa tarde, você pode ter feito, você pode estar regando, mas a resposta vem de Deus. Então, eu digo para você nessa tarde, pergunte a Deus se Ele vai dar crescimento a esse projeto, ou se Ele quer fazer segundo a vontade dEle. Porque eu quero dizer que nós muitas vezes caminhamos por trilhas, mas que o Senhor não se faz presente. Mas quando dobramos os nossos joelhos, Deus nos capacita, nos reconhece dentro de nós os nossos erros, pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa e nos coloca no caminho certo, no caminho da salvação. E também gostaria de mencionar um texto que está em Romanos capítulo 6 versículo 14, que somos livres da morte da terra e renascemos para Cristo. Eu não sei se você tem frequentado a sua igreja, se você tem estado em comunhão com Deus, se você tem estado da maneira que Deus quer, mas eu quero dizer que nessa tarde, nos poucos minutos, eu quero que a misericórdia de Deus fale aos nossos corações. Vamos trabalhar no texto de Juízes capítulo 4, em nome de Jesus. Capítulo 4 de Juízes, versículo 6, disse assim: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinaão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Nós vamos trabalhar nesse texto nessa tarde. Pregar em rádio não é fácil, porque são poucos minutos, mas que o Senhor possa falar ao teu coração. O povo de Israel estava num momento que não estava da forma que Deus queria. E a palavra de Deus diz no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante ao Senhor. E a palavra de Deus diz no versículo 2: entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército. A palavra de Deus diz no versículo 4 que Débora era uma profetisa, uma mulher de Deus, uma mulher que buscava ajudar o povo de Deus. Ela pertencia à área montanhosa do sul, ela não ficava dentro de Jerusalém, mas a palavra de Deus diz que naquele dia o povo de Israel estava sob a escravidão de Canaã, de Jabim, que queria sitiar para pegar a terra de Israel. E a palavra de Deus diz que havia um propósito para o povo de Israel. A palavra de Deus diz que o propósito era o povo de Israel reconhecer que Deus era maior do que a situação. Deus queria mostrar para o povo de Israel que Ele era maior do que os seus olhos podiam alcançar. O povo de Israel estava temendo, porque pensaram assim: nós iremos perder essa batalha, porque nós sabemos que Canaã, sabemos que Jabim, sabemos que Cícera, que é comandante do exército, eles têm 900 carros de ferro, e é uma multidão perante nós.
E ali nós sabemos que Baraque, que era o comandante do povo de Deus, pensou por um momento que não iria conseguir. Mas a palavra de Deus diz que havia uma mulher debaixo de uma palmeira, como está no capítulo 4 de Juízes. Uma mulher tranquila, uma mulher que perante Israel, perante os inimigos, talvez seria uma pessoa normal, mas ela era mãe, ela era esposa. E a palavra de Deus diz que Deus nos dá uma sensibilidade para sentir quando Deus tem uma chamada na nossa vida. E ali Débora estava debaixo daquela palmeira. E nós sabemos que a palmeira está relatada no livro de Cantares, capítulo 7, versículo 7, dizendo que a palmeira ela é firme. Se nós estudarmos também Levíticos, capítulo 23, 40, nós também iremos ver. Mas se nós formos em Hanadesube de Canto Labanai, em Salmos 92, versículo 12, fala assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. A palavra de Deus diz que quando o Senhor, Ele quer fazer, Ele não precisa do homem, Ele não precisa de uma multidão, Ele não precisa de muitas pessoas, mas Ele precisa sim dos escolhidos. Ele precisa, para cada batalha que passamos, em qualquer área da nossa vida, que nós venhamos estar capacitados pela unção de Deus, pela misericórdia de Deus, e que nós venhamos estar debaixo da voz de Deus. E Débora ali pediu que Baraque viesse a estar com ela. E a palavra do Senhor diz que ela esteve com Baraque. E ela disse que ele juntasse 10.000 homens e que eles iriam ir até Decanto Labassúvia, aquela situação, e que Deus iria dar a vitória. Que ele não olhasse para a multidão que viria contra o povo de Deus, de Israel, mas que ele olhasse sim para o alto, da onde viria a fonte de Deus. Mas ela advertiu que o Senhor iria fazer algo diferente, que o Senhor iria prover o livramento de uma forma diferente. E Baraque ouviu a direção de Deus. Naquele momento, Baraque olhou para Débora e disse: eu vou, mas eu quero que você vá conosco. E Débora disse: eu irei junto. E nós sabemos que quando nós somos fervorosos, como está em Romanos capítulo 12, versículo 12, pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos capacita. Nós sabemos que quando nós confiamos que quem dá o crescimento é Deus e quem dá o milagre é Deus, o Senhor, Ele vai à frente das batalhas. E ali a palavra de Deus diz que Baraque juntou os 10.000 homens. E ali eles seguiram para a grande batalha. Eles começaram a crescer dentro deles a vontade de saber que Deus iria vencer aquela batalha, que quem ia fazer era Deus e não era o povo, a qual queria a grande vitória sobre os inimigos. E a palavra de Deus diz que Jabim ali, aquele povo a qual há 20 anos perseguia o povo de Deus, estava ali querendo Decanto Labassúbia, desceu para o vale de Jezreel, no ribeiro de Quizon, e armou ali, que pensaram desta forma: quando vier Baraque com as tropas, nós iremos cercá-los, iremos derrotá-los. Mas a palavra de Deus diz que a orientação tinha vindo da parte de Deus. Quando Deus, Lecanto de Sube de Canto Labanaia, permitiu que Baraque subisse a parte montanhosa do sul, ele viu que Deus iria fazer, ele iria juntar alguém do sul e alguém do norte para fazer um grande livramento sobre o povo de Deus. E assim somos nós. Não importa a denominação de igreja, não importa o que nós estamos e como fazemos para Cristo, precisamos a cada dia reconhecer e nos capacitar, como Efésios 6, das armaduras de Deus, para que nós venhamos resistir às astutas do inimigo e ganhar almas para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que Baraque, ele foi escolhido como libertador, como juiz, Hanai de Súbia e Decanto de Calabanai. Mas, por um momento, Baraque pensou: será que seria possível nós vencer essa grande batalha?
Mas o Senhor havia escolhido uma pessoa, uma mulher, pelo nome de Débora. Nós sabemos que Débora significa força, significa abelha, significa mel. Mel é a doçura do Espírito Santo de Deus. E aquela mulher que sempre estava debaixo daquela palmeira, ela estava ali para trazer uma palavra de alegria, uma palavra de gozo, uma palavra para aqueles que estavam doentes, que Deus era a salvação. E ela também era profetisa. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não olha se somos grandes ou pequenos, se somos homens ou mulheres. Ele quer que nós venhamos ter a comunhão do Espírito Santo. Ele quer que nós venhamos unir forças para o reino de Deus. A palavra de Deus diz que para se cumprir um propósito, é necessário que nós venhamos reconhecer que não temos só a utilidade de realizar a obra, mas que nós também temos significado de purificação, para que as pessoas venham ver a presença de Deus dentro da nossa vida. E naquele dia, Baraque, ele sentiu a presença de Deus junto a Débora e viu que Deus iria dar o livramento ao povo de Deus. E a palavra de Deus diz que ali, aquele povo, Labassúbia de Canaã, ali que estava sob o reinado de Jabim, que estava ali com Cícera, que era o comandante, estava contra o povo de Deus. Eles estavam ali no vale de Jezreel, junto ao ribeiro de Quizon. Mas quando Deus fala, meus amados ouvintes, que Ele vai dar um livramento, Ele nos dá. Não importa se você nessa tarde, você está nas drogas, você está com câncer, você está pensando que não tem jeito. Se você acreditar que o Espírito Santo de Deus te envolve nesse momento, Ele muda o seu cativeiro. E a palavra de Deus diz que Deus enviou uma grande chuva. E a palavra de Deus diz que o ribeiro de Quizon era um lugar que não havia muita água no tempo de sequidão. Mas quando as águas desciam do céu, aquilo ali alamaçava, decova labanai, e não havia tropas que não agarrassem na lama. E a palavra de Deus diz que todos os carros da tropa de Canaã, de Cícera, ficaram atolados. Eles ficaram, sabe como? Parados. Porque tudo que é estrutura física fica parado, mas tudo aquilo que tem Deus, aquilo anda. E naquele dia, Deus já havia manifestado a tua glória e disse: chegou o tempo de parar aqueles que vêm contra o meu povo. Mesmo que meus povos não tenham estado como eu quero, mas eu sou Deus que dou livramento e trabalho na vida dos meus. E a palavra de Deus diz que todos os carros ficaram atolados. Todos os carros ficaram inativos. E ali, Cícera, no versículo 15, desceu do carro a pé. Nós sabemos que carro significa obra, mas nós tivemos do lado esquerdo, de nada adianta, porque se ficar preso, alamassuba de canto lavanaia, nós não conseguimos fazer e também não iremos fazer como Deus quer. E Cícera desceu do carro, ficou apavorado. Ele olhou e falou: meu Deus, Baraque, aos nossos olhos, ele iria perder facilmente. Mas agora vem essa provisão do Deus, essa unção, esse milagre, e seremos envergonhados. E Cícera desceu do carro. E o versículo 16 do capítulo 4 de Juízes diz que o exército de Canaã, o exército a qual Cícera comandava, fora todo destruído a fio de espada. Mas Cícera pensou assim: eu desço do carro, vou a pé e não tem problema, que o exército vai todo morrer e vai acabar, e o povo de Israel, o povo de Deus vai vencer. O importante é eu sair dessa situação. Eu quero dizer uma coisa, meu amado: não adianta a gente ter só utilidade na obra de Deus. Nós precisamos ter significado. Nós precisamos ter amor dentro de nós. Nós precisamos agir como Jesus, mas também reagir como Jesus, no perdão e no amor ao nosso próximo. E Cícera olhou atenta e falou assim: vou para a casa de Éber, porque ele tem aliança com Jabim, com o nosso reino, e vai dar tudo certo. E quando ele chegou na tenda, quem recebeu ele? Foi Jael. E Jael estava ali como uma mulher também, uma serva de Deus, tranquila, calma. Ali a tenda estava
estava ali porque eles trabalhavam na área da agricultura. E como eu disse, a tenda significa na nossa vida é o firmamento junto à presença de Deus, a aliança, a ordenança. E ali Cícera pediu que entrasse. Ele pediu, que ele estava cansado. E Jael disse assim: pode entrar. Está a partir do versículo 19, você acompanha. Entra. E ela pôs uma coberta sobre a vida, sobre a pessoa de Cícera. E ele pediu que desse água. Eu quero água, eu estou com sede, eu estou cansado. Mas Jael disse assim: eu não vou te dar água, eu vou pegar o odre de leite e vou te dar leite. Água, amados, nós damos para aqueles que querem beber, que querem saciar a sede com o Espírito Santo de Deus, pessoas que são comprometidas com o reino de Deus, pessoas que não olham para a sua estrutura física, se estão passando adversidades na terra, mas pessoas que estão voltados para o céu, voltados para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que ela deu leite e ele tomou o leite. Você precisa da água nesse dia, a água do Espírito Santo, para as pessoas que querem se aperfeiçoar, que querem a presença de Deus, que querem estar na obra de Deus. Mas quando o inimigo bater na sua porta, ele pode até entrar, mas ele vai entrar para morrer. E a palavra de Deus diz que Cícera adormeceu. E Jael, sabendo que Éber, seu esposo, havia uma aliança com Cícera, com Canaã, ela falou assim: meu marido tem aliança com o inimigo, mas a minha aliança com Deus, ela é viva dentro do meu coração. E eu não vou me corromper por causa do homem. Eu não vou me corromper para agradar o homem, porque eu quero agradar a Deus. E ela pegou, diz a palavra de Deus, no versículo 21 de Juízes 4, o martelo, e pegou a estaca. Nós sabemos que o martelo significa a presença de Deus sobre a nossa vida. O martelo significa a autoridade de Deus, a ordenança de Deus sobre a nossa vida. E a estaca significa, porque a estaca era necessária para quem tem as tendas, para que as tendas ficassem presas. As estacas precisavam ser pontiagudas e ficar firmes. E ela pegou a estaca e mansamente, diz a palavra de Deus, ela colocou sobre Cícera e pegou o martelo. E a palavra de Deus diz que ele morreu. E a palavra de Deus diz no versículo 22 que ali chegou Baraque preocupado. Aonde estava Cícera? Onde estava o comandante da tropa inimiga? E Jael disse assim: fica tranquilo, pode entrar, porque ele já se faz morto. Então eu não sei qual é o inimigo da sua vida nesse dia, mas eu gostaria que você meditasse depois nesse texto de Juízes capítulo 4. Não importa a sua situação, não importa se você está desempregado, não importa o que o homem pensa de você. O importante é você estar perante o altar de Cristo. Porque se você, meu filho, minha irmã, estiver debaixo da palmeira, se você estiver de curva firmada na tenda de Jesus, você vai ter a vitória. E para encerrar, eu quero dizer que em Êxodo, capítulo 33, do versículo 7 ao 11, quando Moisés ia até a tenda, a palavra de Deus diz que a coluna de fogo descia e ficava ali. E todo o povo de Israel sabia que Deus estava passando instruções para Moisés. Então nesse dia, Deus quer te dar instruções em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido amado, Deus, queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela Tua presença, por o Senhor estar conosco a cada dia, nos fortalecendo, Deus, como palmeiras na Tua presença, nos firmando, Deus, como tendas vivas do Teu Santo Espírito de Deus. Deus, que nós não venhamos olhar para o inimigo, que nós não venhamos olhar para aqueles que não acreditam no nosso ministério, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, sentimental, financeira, na nossa saúde, mas que nós venhamos olhar para o alto. Deus, Juízes capítulo 4 é uma palavra muito firme, Senhor, porque debaixo de uma palmeira, no versículo 4, o Senhor deu a instrução de como iria vencer uma guerra. E a Tua palavra diz, Senhor, em Juízes capítulo 4, versículo 21, que ali existia uma pessoa que mesmo que seu esposo servia de Covalavassub ao inimigo, ela estava ali para te servir. E através da Tua palavra, da firmeza, da fé de
Israel, o inimigo foi morto. E a palavra de Deus diz que o povo foi liberto. E como está Deus no capítulo 5, Decova Lavassube de Juízes, Débora cantou o cântico de vitória. Que nessa tarde, cada ouvinte venha receber essa palavra de vitória. Que nessa tarde, cada ouvinte venha tomar posse da sua vitória. Todo espírito de depressão, de opressão satânica, sai em nome de Jesus nesse momento. Deus, caminha o teu povo, Pai, para ir para a tua casa, louvar, adorar e te reconhecer a cada dia. E que a cada dia, Pai, cada ouvinte venha reconhecer que o Senhor tem um propósito de salvação sobre cada vida. Que o Senhor não quer só a nossa utilidade na terra, mas o Senhor quer que nós venhamos reconhecer o nosso significado junto a Ti. Esteja conosco, nos dê uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. E se o Senhor permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Abençoa cada ouvinte, abençoa a Rádio Sintonia FM, abençoa, Deus, a minha vida e continua conosco, porque somos dependentes da Tua misericórdia. É o que peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade do Senhor estar conosco. Dia 14 de abril nós fazemos um ano de programa Momento com Deus e iremos agradecer a Deus porque o Senhor tem feito grandes coisas e o Senhor é Deus de misericórdia. Não olhe para o tamanho do teu inimigo nessa tarde, mas olhe para o tamanho do teu Deus. Peça orientação, peça a Deus para você ser firme como uma palmeira, mas que a tua tenda esteja sempre erguida e cheia do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço e te desejo uma semana de vitória. Orem pela irmã Silvia. Graça e paz, boa semana em nome de Jesus. Chegou o tempo de vencer, acabou o tempo de sofrer. Deus não vai te deixar assim, pois o Senhor tudo Ele vê. O crente que há, Deus é fiel, prossegue em frente mesmo em dor, pois Ele sabe que à sua frente vitória pra Ele nosso Deus preparou. Quem cuida de você é Jeová, quem caminha com você é Jeová, quem passa pelo fogo com você é Jeová.
Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.